Oi gente, tudo bom? Eu sou Lisa Normei e este é um vídeo em que eu vou ensinar como fazer fundo na aquarela. É uma técnica que eu já ensinei várias vezes dentro do meu Clube da Aquarela, que é o meu programa de assinatura. Se quiser saber mais, tem link aqui embaixo na descrição. E a gente sempre traz alguns projetos que precisa fazer algum fundo colorido, em alguma estampa ou alguma outra figura. Sempre tem uns truquezinhos que eu gosto de mostrar. E dessa vez eu resolvi trazer para o YouTube, para mais pessoas e também para o pessoal do clube poder revisar só essa técnica, né? E acho que é isso. Eu vou já começar tirando a primeira dúvida que muita gente me pergunta, que é quando fazer o fundo? Se eu faço ele antes de pintar as figuras ou depois? Então, para eu mostrar como é que fica nos dois casos, eu trouxe um que a gente vai fazer antes e o que a gente vai fazer depois. Então eu vou começar pelo depois, que é esse aqui, que quer dizer o quê? Eu já tenho, isso aqui vamos dizer uma estampa, né? São duas estampas quase iguais. Eu até coloquei essa fita aqui para demarcar, isso aqui é uma fita, né, tipo washi tape. Então esse aqui eu fiz primeiro, eu pintei já os símbolos, e agora que eles estão secos, eu vou fazer o fundo. Então isso quer dizer que o fundo vem depois. Já nesse aqui eu vou fazer o contrário, eu vou fazer primeiro o fundo e depois que ele secar eu vou fazer, eu vou pintar os símbolos. Aí assim, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Pra mim, eu acho que assim, pode ter vários motivos, mas pra mim o principal é se eu já sei ou não qual vai ser a cor do fundo. Se eu já sei que o fundo vai ser tal cor, eu vou lá e faço antes. Porque daí, se eu quiser colocar depois coisas por cima, é mais fácil. Vocês vão ver mais pra frente. Mas se eu tô fazendo uma pintura e depois lá na metade eu decido, agora eu acho que eu queria fazer um fundo. Aí eu faço depois. Quase sempre eu faço depois porque eu gosto de decidir o fundo depois. Assim, depois que a pintura já tá quase pronta, eu penso assim, acho que ia ficar bom o fundo agora. E aí eu faço, dou uma olhada assim o que pode ficar bom e aí eu faço. Então vamos começar por este. Então aqui nessa pintura eu vou trazer uma outra dica, que é: se você quer começar a fazer fundos agora e não está tão acostumado, eu recomendo começar por cores mais aguadas. Porque a tinta da aquarela, quando ela está misturada com mais água, eu vou fazer ela aqui agora. Eu vou usar o Payne's Gray, que é um cinza escuro, para fazer os fundos. Vai ser o mesmo fundo, vai ser tudo igual, só que aí vocês vão ver as diferenças de acordo com o que eu vou fazer. Então assim, se você está começando agora e tal, é bom começar por fundos aguados. Porque a água faz com que a tinta se espalhe muito, muito mais fácil. Ela demora mais para secar. Então fica muito, muito, muito mais fácil fazer um fundo. Então eu peguei aqui, vou pegar com conta-gotas a água e vou misturar com o meu cinza. Até acho que eu vou colocar desse outro lado aqui. Então assim, realmente vai ser um cinza aguado. E aí eu vou mostrar como que a gente pode preencher com uma cor aguada. Vários dos meus fundos são aguados, talvez, não sei se a grande maioria, mas pelo menos metade deles eu escolho alguma cor aguada que eu acho bonita e pronto. Porque é muito mais fácil preencher um fundo aguado do que um fundo de cor concentrada. Porque a cor concentrada na aquarela, ela tem uma textura que fica muito mais difícil de espalhar no papel. Então tá, então eu vou começar aqui. Ó, ela tá bem aguada, então vai ficar tipo um cinza claro, não vai ficar aquele cinza escuro. Aí depende do que eu quero. Se eu queria realmente um cinza mais claro, então eu faço esse fundo e deu. Ai, peraí que tá descolando. Tá bom agora. Então tá, primeira regra da aquarela, que na verdade é uma regra para várias coisas, mas para quem tá começando ou não lembra, a aquarela a gente começa num canto e vai fazendo um caminho até chegar na outra ponta. Então, eu começo aqui e vou crescendo assim, até chegar aqui. Eu não faço aqui, depois pinto aqui, porque ela vai acabar secando e aí não vai ficar com efeito de aquarela, vai ficar com umas manchas estranhas e vai parecer qualquer outra coisa. Eu digo manchas porque como a aquarela usa muita água, a água acaba criando vários tipos de manchas. Tem as manchas
bonitas da aquarela e tem as manchas não tão bonitas da aquarela. Tem gente que gosta de todas as manchas, tem gente que não gosta de nenhuma mancha. Eu acho que pra mim, você tem que aceitar as manchas, mas também tem que saber quais você quer evitar. Porque você não precisa, sei lá, fazer as manchas de que você deixou a tinta secar, porque, sei lá, faltou técnica, alguma coisa assim. Que fiquem as manchas que você quer que fiquem. Tipo, manchas de propósito, basicamente. Então, ó, eu tô fazendo esse caminho e descendo. Como é a tinta bem aguada, eu tenho essa facilidade de que ela demora muito mais para secar. E por isso que eu consigo deixar várias partes assim. Eu começo aqui, aí depois eu continuo aqui, e essa parte que eu não tô mexendo continua molhada. Quando eu voltar lá ainda vai estar molhado e eu vou conseguir espalhar a tinta. Então é muito importante quando fizer fundos, para pintar fundos, você faça bastante tinta e carregue muito pincel. Vou falar mais disso daqui a pouco no outro fundo aqui, que ele vai ser concentrado, que é mais difícil. Mas ó, eu sempre pego muita tinta. Eu não pego com a pontinha do pincel, eu pego com ele inteiro, para que ele consiga segurar o máximo, né? Agarrar o máximo de tinta possível, para eu trazer aqui pro papel. Aí já tá acabando aqui minha tinta, eu tenho que fazer mais. Outra dica é começar, se você está começando a fazer fundos, com cores que já estão prontas. Então, não fazer mistura para fazer um fundo. Porque na hora que acabar a tinta na metade, porque costuma acontecer muito, mesmo eu me planejando bastante, sempre acaba na metade, eu consigo fazer ela de novo muito rápido, porque ela é uma cor que já está pronta, a única coisa que eu preciso fazer é colocar aqui no godê, colocar um pouco de água e pronto, e já continuar pintando. Se for uma tinta que tu tem ainda que misturar, tu tem que ter todo o tempo de misturar a cor e aí essa parte vai secando. Pronto, agora é só esperar secar. E aí, depois que secar, eu vou decidir se eu quero deixar com essa cor mesmo, assim, um cinza claro, ou se eu quero realmente o cinza escuro, e eu posso fazer uma segunda camada. Isso é um truque que eu uso muito, principalmente também quando alguém tá começando, eu indico, que é você não precisa já começar a fazer o fundo com a cor concentrada, porque exige mais técnica e mais rapidez e tudo mais. Então você pode começar primeiro com a tinta aguada, espera secar e depois faz outra camada. Então por isso eu comecei por essa, que é a mais fácil, e agora eu vou para esse outro lado e mostrar como que a gente pode fazer diretamente um fundo escuro numa camada só. Bom, agora como a gente vai fazer esse outro fundo? Vai ser a mesma cor, só que dessa vez ela vai ser bem mais concentrada e mais forte. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Eu já fiz isso no outro, mas como era aguado, não tinha tanto risco, assim, de acontecer alguma coisa, da tinta acabar. Porque era só colocar um pouco mais água e tal, era rápido. Só que nesse caso, é bom fazer uma preparação boa de tinta antes. Então, o que que é isso? Eu já tenho aqui um pouco daquela tinta que eu já tinha pego com a bisnaga. E aí, eu já vou preparar ela. Então, eu já tô diluindo ela toda. Então tá ficando assim uma cor bem escura, diluída, só que não tá aquela textura e aquela diluição que tava antes, que era realmente aguado, dá pra ver que era aguado, que era cinza e tal. Essa aqui é uma consistência que não é pastosona, assim, não é pastosa, mas também não é super líquida, é um meio termo. Com o tempo, assim, a prática na aquarela, você vai meio que sabendo qual que é o ponto certo. É quase como, tipo, quem faz pão.
E sabe o ponto certo da massa? Eu não sei, porque eu não faço, mas eu sei que existe o ponto certo. Então, aqui mais ou menos é isso. Eu dou a dica de quem quer fazer fundo, usar bisnaga. Eu tenho as duas coisas, né? Então eu tenho tipo essas... Opa! Essas aqui de pastilha, né? Que são as secas. E tem as de bisnaga. Eu sempre gosto de ter as duas na mão. E eu gosto de, inclusive, colocar... Tem algum vídeo meu sobre isso, mas eu uso essas bisnagas. Eu coloco elas nesses meus estojos, daí eu espero secar e vira pastilha. Então eu tenho como usar tanto a bisnaga quanto a pastilha. Eu deixo metade no estojo e metade aqui no tubinho. Porque daí quando eu quero fazer fundos, eu preciso de muita tinta de uma vez só. E com essa aqui é muito mais fácil. Porque é só espremer aqui, colocar um pouco de água, misturar e pronto. Sendo que a de pastilha tem que ficar pegando tinta, tá? Ela tá seca ainda, demora mais. Então isso é uma coisa, tem que preparar bastante tinta. Mesmo assim, provavelmente eu vou precisar preparar mais na metade do caminho, mas tenta preparar o máximo que tu puder, né? Eu teria que, tipo, encharcar isso aqui, fazer uma poça de tinta cinza. Mas eu costumo fazer mais ou menos o que vai dar até a metade e depois eu faço mais bem rápido. Mas se você não quer ter que fazer na metade da pintura, já faz uma quantidade absurda de tinta antes e pronto. Eu sei que no começo, quando a gente é iniciante, dá medo de ficar gastando tinta, mas gasta tinta. É pra gastar, tinta é pra gastar. Então vamos começar. Do mesmo jeito que o outro. Opa, deixa eu ver se tá tudo bem grudado aqui. Tá. Do mesmo jeito que o outro, eu vou começar num canto. E, inclusive... Eu até acho que tá um pouquinho aguado, vou colocar um pouco mais de tinta. Então, assim, enquanto eu tô fazendo aqui, eu vou falando de várias coisas. Por exemplo, pincel. Eu gosto bastante de usar esse pincel aqui, porque ele tem... esse aqui é o tamanho 6. A descrição certinha dele tá... tá na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. Mas ele é o número 6, ele tem uma ponta fina, ele carrega razoavelmente bem a água, assim. Então eu gosto porque com a ponta dele eu consigo passar nos detalhes. E a parte dele aqui, a base, ó, eu consigo encharcar meu pincel e fazer umas pinceladas bem grandes, ó. Que consegue ir mais longe. Então aqui eu tomo cuidado com a ponta. Porque é a parte mais delicada assim. E aí, onde dá, eu faço, ó, pinceladas bem grandes. Ó, aqui eu tomo aquele cuidado. E aí, pinceladas grandes. Ó, lembrando que o máximo de tinta que tu conseguir colocar é melhor, porque aí ela vai demorar mais pra secar e você consegue ir empurrando. Então é isso que eu faço com a aquarela, eu vou empurrando ela. Tá vendo que tem essas poçonas aqui tá mais escuro? Porque é uma poça de tinta, eu posso, ó, com o pincel ir empurrando pra onde eu quero que a tinta vá. E vá preenchendo. Eu aproveito sempre essas poças. E aí, esse negócio de poça é outro truque. Por exemplo, eu tenho duas partes aqui que eu tô indo. Eu tô começando a pintar pra cá e pra cá. Mas eu não quero que seque a tinta enquanto eu tô pintando de um lado. Aqui não tinha tanto problema porque a tinta tava bem aguada, mas aqui ela vai secar bem mais rápido. Então, qual que é o truque? Tem um truque que eu gosto de falar que é a poça, deixar poças por aí. De tinta que é, eu pego bastante tinta aqui no pincel, escolho um lado, por exemplo, esse aqui. E eu vou, ó, colocar... bastante tinta aqui, ó. Vai ficar bem preto assim, porque aqui tem uma poçona de tinta. Essa poça, ela vai demorar mais pra secar. Então eu posso continuar pintando desse lado aqui, sem me preocupar que ali vai secar. Porque vai demorar bem mais, então eu vou até onde eu conseguir. Então eu vou pintando aqui. E, ó, por exemplo, eu pararia aqui, porque
Esse é outro truque. São vários truques. Vou até aproximar, peraí. Então, por que eu parei aqui? Aqui é uma área menor. Tá vendo que aqui é uma área bem grandona? E entre uma figura e outra? E aqui é uma área bem pequenininha. Se no final eu acabar deixando secar e ficar alguma mancha, é melhor que fique uma mancha numa área pequena do que numa área grande. Então, eu volto para a área grande. Opa! Ó, eu vou arrastar essa tinta que estava aqui, que eu deixei acumulada. E vou continuar por aqui. Às vezes, se eu tô, tipo, numa pintura muito grande, que vai secar e tudo mais, eu costumo deixar secar mesmo. Tipo, essa pontinha aqui, eu não ligo, eu paro aí, continuo pelo outro lado, e mesmo que aqui secar e ficar uma mancha de que secou, não é uma mancha que vai interferir muito na pintura, assim, não é uma coisa que vai ficar no meio da pintura. Então, eu não vejo, assim, muito problema. Então, a tinta demorar para secar, o papel aguentar bem, também depende da qualidade dos materiais. Então, quanto mais profissional o seu material, mais fácil é de fazer esse tipo de coisa. O que eu uso aqui, normalmente que eu uso no meu clube da aquarela, nos meus cursos e tudo mais, costuma ser o intermediário, porque eu não acho muito legal ficar mostrando só material profissional, sendo que não é a realidade da maioria e não é a realidade dos meus alunos, e às vezes não é nem a minha, porque tipo, eu não fico usando só coisas profissionais, assim, eu uso bastante material estudantil, que é o que eu uso normalmente. Então, ó, o que eu tô usando aqui é um papel da Aquarela XL, que ele é um papel de celulose, então ele não é algodão, que é o algodão normalmente é um papel que ele consegue absorver de forma mais lenta, não mais lenta, mas de forma mais uniforme a tinta e não faz tantas manchas, essas manchas secas. Então, se você, ai, quero muito fazer uns fundos assim super homogêneos, sei lá o que, talvez valha a pena dar uma investida em papel algodão. Outra coisa é a tinta. Quando você usa a tinta escolar, já fica um pouco mais difícil também de dar mais certo. Eu tô usando uma estudantil, que é essa aqui da Cotman, e eu acho que funciona muito bem. Se você usar uma profissional, bisnaga, vai ver que vai ser mais fácil ainda de espalhar tinta, dela ficar uniforme e tudo mais. Mas eu não acho tão necessário. Ó, aqui eu cheguei numa parte que eu vou fazer agora, deixar tudo aqui umas poças, porque eu vou trocar de estratégia para ensinar uma outra coisa. Vou ensinar truques com pincel. Então, alguém já deve ter visto por aí, eu faço isso às vezes também, de gente que preenche fundo com mais de um pincel ao mesmo tempo. Eu vou pegar, acho que esse é muito pequenininho, mas pode ser esses dois. Então aqui, isso aqui é um pincel grande, ele é maior que esse aqui, ele pega muito mais tinta e consegue espalhar mais. E esse aqui é um pincel que eu uso muito para detalhe, ele tem uma ponta bem fininha. Então, a gente usa dois pincéis quando a gente quer preencher uma área assim rápido, mas ela tem muito detalhe. Essa aqui até que não tem tanto, mas, por exemplo, ó, eu pego primeiro com essa aqui, olha só como eu consigo espalhar super rápido. Ela consegue, tipo, espalhar assim muito rápido uma área grande. E aí, digamos, eu cheguei aqui nessas partes de detalhe, não quero fazer com esse pincel porque ele é muito, sei lá, grosseiro. Eu troco de pincel, eu fico com esses dois na mão, assim, é como se fosse meio Wolverine, assim. E aí, você pega e com o pincel de detalhe, você faz os detalhes. Enquanto a tinta tá molhada, claro. Então, aqui eu vou arrumando. Aqui eu fiz uns desenhos grandes, então não é tão complicado assim usar outro tipo de pincel. Mas às vezes, várias vezes eu tenho que fazer isso de usar um pincel grandão para preencher rápido e um pincel para ir arrumando os detalhes. Então, ó, eu vou arrumando detalhe, aí ó, já pego outro, já vou preenchendo aqui. Então é tipo um troca-troca assim, o tempo todo.
Acho que aqui são formas mais ou menos fáceis. Então, ó, aqui. E aí eu venho aqui, preencher detalhe. Tá, vou aproveitar que eu parei aqui, vou até colocar uma pocinha aqui, outra poça por aqui. E falar de outro tipo de pincel. Eu gosto muito de usar pincel chato para fazer fundos. Por quê? Porque ele dá... eu não sei, primeiro tem duas coisas. Eu sinto que parece mais fácil para algumas formas. Então, por exemplo, aqui é uma forma reta. Eu só faço assim e ele tchum. E aqui, pronto. Tipo assim, é muito mais fácil, dependendo o que é a tua figura, ó, eu acho mais fácil contornar as figuras do que com o pincel desses redondos. Faço assim. E aí eu vou preenchendo. Qual o problema desse pincel aqui que eu senti? Ele é meio seco, assim, tipo, na hora que eu passo, a tinta dele vai acabando muito rápido. E aí eu pensei, vou comprar um novo. Aí eu comprei, esse aqui é o Ceramic 715, que é a mesma linha que esse aqui, que funciona muito bem pra mim. Só que eu acabei comprando essa outra aqui, que é o Cassânio da Vinci da Cassânio, porque é um tipo de cerda que absorve muito mais tinta. Então ele continua sendo o chato, né, a cerda chata que eu consigo fazer essas áreas assim retas que eu queria, mas também é um pincel que ele consegue pegar mais tinta e empurrar mais tinta por mais tempo. E aí funciona melhor. Pra mim funcionou, tipo, foi um investimento assim, porque eu gosto muito de fazer fundo. E aí me ajudou. E a última coisa sobre esse tipo de pincel reto que eu gosto é que porque assim, a aquarela sempre deixa manchas, não tem o que fazer, não importa o que você faça, ela vai ter manchas. Só que às vezes eu gosto de deixar com esse pincel aqui eu consigo deixar umas manchas tipo assim, ó, umas manchas quadradonas assim, retas, que parece uma coisa mais artística e que é diferente da mancha que esse pincel dá, porque ele é tipo, fica umas formas meio mais curvas. E eu sinto que pro fundo não fica tão legal. Tem vários fundos que eu pinto, que às vezes eu não faço borda, e eu finalizo eles com essas pinceladas assim. Então fica tipo, meio que umas pinceladas marcadas, né? Que nem tá aqui, nas bordas. E é meio que um jeito artístico assim de finalizar o fundo. E funciona super bem com esses pincéis chatos. Eu gosto muito de usar pra isso. Então, às vezes, o fundo eu gosto de usar esse tipo de pincel pelas possibilidades que ele me dá. Então ficou assim, o fundo mais escuro, eu vou esperar secar. Ele vai ainda clarear um pouco, porque a aquarela é isso, ela sempre clareia um pouco depois que ela seca. Ela vai ter manchas, com certeza. Não, a aquarela não dá pra ficar fazendo um fundo homogêneo, se essa é a sua intenção. Então, as opções que eu te dou é usar outra coisa, então, tipo, talvez guache, acrílica, outro tipo de tinta pra deixar realmente homogêneo. Ou então usar uma aquarela muito, muito profissional e tipo um papel também algodão, sei lá, material super profissional, você consegue mais chances de um fundo homogêneo. Ou então a aquarela líquida também funciona muito bem. Eu recomendo, aqui no Brasil tem da Ecoline, ela tem uma qualidade melhor, também é mais fácil. Mas assim, eu com o tempo eu comecei a me acostumar muito com esses fundos assim da aquarela. E tem muitas tintas que dão esse efeito craquelado, que nem essa aqui. E aí, pra mim, acaba sendo meio que o charme. Então, não é a mesma coisa que aquelas manchas secas. Eu tenho um vídeo, eu acho que esse aqui tá sendo publicado depois. Então, se tem, vai estar um link aqui, card ou aqui embaixo, de como evitar manchas secas. Essas manchas secas, sim, eu não gosto. Porque você não conseguiu
ter tinta suficiente para continuar. Mas essas manchas aqui, que é as manchas naturais da aquarela, eu acho elas muito bonitas. Então, só pra ver que dá pra gente continuar essa aqui, pra fazer parecida com essa, eu vou fazer uma segunda camada. Eu vou continuar usando esse pincel mesmo, que é o que eu usei antes. Pra esse tipo de ilustração, eu achei fácil usar esse pincel apenas. Em vez de ficar usando dois, em vez de ficar usando quadrado, etc. Eu achei bom esse aqui. Então, eu vou manter. Deixei pra esse lado. E aí, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer uma consistência grossa que nem essa aqui, mas também eu não faria algo tão aguado. Acho que eu faria um meio termo, como se fosse médio. E o bom de quando a gente faz uma primeira camada é que agora o papel ele absorve muito mais fácil a tinta, muito mais fácil de quando ele tá seco. Então, vocês vão perceber se tentarem esse truque das duas camadas, que a segunda camada vai espalhar muito melhor. Então, eu vou colocar aqui, fazer a minha tinta de novo e preencher. Ó, vamos ver, tem que ver se já tá seco, se já tiver seco, posso preencher. Agora, uma coisa que eu percebi aqui é que eu acho que esse negócio de pintar fundo antes vale mais a pena quando o fundo é mais claro que a figura. Porque assim, enquanto vai pintar a figura, tu pode, tipo, pintar por cima do fundo, sabe? Tipo, corrigir alguma coisa. Já no caso contrário, que é esse caso que eu tô falando aqui, eu acho melhor o fundo ser depois, porque aí eu posso corrigir a figura. Cara, sei lá, quando a gente pinta com aquarela, quando é preenchimento assim de forma, às vezes tu sai da linha, sei lá o quê. Não que seja um grande problema, mas aí com o fundo tu pode corrigir. Por exemplo, eu senti que esse meu aqui ficou... Ai, acho que eu vou tirar isso aqui pra poder mostrar. Pera aí. Então, o que eu tava falando. Eu sinto que eu consigo ter mais poder sobre a pintura quando eu faço o fundo depois. Realmente essa aqui eu acho que ficou melhor que essa aqui na questão de contraste e tal. Não sei, ou também porque, tipo, eu fiz duas camadas, essa aqui eu fiz só uma. Mas, ó, tem a sua diferença. Mas, assim, no geral, eu costumo fazer uma mistura dessas duas. Eu faço a pintura primeiro de tudo e depois faço o fundo. Então, aí eu vou vendo como é que fica o contraste do fundo com a figura. E vou arrumando aí. Nesse caso aqui, talvez se eu tivesse feito esse aqui, agora eu tentaria arrumar o fundo fazendo mais um, talvez, ou não sei. Ou então, tipo, criando algumas linhas em cima das figuras pra demarcar melhor, alguma coisa assim. Mas é isso, vou apagar aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aqui ainda tá meio secando, mas acho que deu certo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!